Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer mais um teste do nosso Zio 2666V3 e no teste de hoje, pessoal, eu vou desabilitar o Hyperthread desse processador para ver se a gente vai ter algum ganho de FPS em jogos. E eu também vou fazer um comparativo, pessoal, com o Hyperthread ligado versus o Hyperthread desativado, para a gente ver ali em tempo real a diferença de FPS. Então, se você gostar do vídeo, já deixa o like, se inscreve aí no canal. Eu vou deixar o link do meu grupo de oferta, pessoal, aí na descrição. Então, corre lá, entra no meu grupo de oferta para não perder nenhuma oferta aí do AliExpress, Shopee, Amazon, entre outros. Eu também estou sempre postando oferta, pessoal, aqui na aba comunidade do canal mesmo. Então, corre lá e dá uma olhada. E sem mais delongas, vamos para o teste. Você quer montar aquele PC Game e economizar o máximo possível? Então entra no meu canal do Telegram, lá eu posto as melhores ofertas de hardware em geral. Entra lá e vamos economizar. Links na descrição. E para desativar o Hyperthread, pessoal, é bem fácil. Você reinicia o PC e na hora que ele estiver ligando, você fica apertando Del até ele entrar aqui na configuração da BIOS. E aqui na BIOS você vem aqui nesse Intel R Setup, aperta Enter aqui nesse Processor Configuration mesmo. E aqui embaixo, pessoal, aqui onde está Hyperthread All, onde vocês provavelmente vai estar habilitado, você vem e desabilita para ele desabilitar o Hyperthread, beleza? Feito isso, você só aperta a tecla F10 que ele vai salvar as configurações, você aperta Enter e automaticamente o computador já reinicia. Antes da gente começar o vídeo, pessoal, vou mostrar aqui algumas informações do nosso processador. Aqui do lado esquerdo ele está com o Hyperthread desativado com 10/10. E aqui do lado direito com 10/20 com Hyperthread ativado. Ele está com Lock Turbo Boost ativado, ou seja, ele está pegando 3.5 GHz em todos os núcleos, tanto com Hyperthread ligado como com Hyperthread desativado. E eu vou fazer aqui um teste de benchmark para a gente ver a diferença com Hyperthread ligado e com Hyperthread desligado. Com o Hyperthread ligado, pessoal, a gente está pegando uma média de 4.900 pontos no multithread e 3.800 pontos no multithread com Hyperthread desativado. No single thread a gente pega 388 pontos com Hyperthread desligado e 390 pontos com Hyperthread ligado. Então, bora para o vídeo. E o primeiro jogo que eu vou testar hoje, pessoal, vai ser o Red Dead Redemption 2. Eu coloquei o jogo em Full HD, setei ele com tudo no mais baixo possível. Foi assim que o nosso game ficou. E do lado direito, pessoal, tá o Zio 2666V3 com Hyperthread desativado e do lado esquerdo com Hyperthread ativado com 10/20. E o que a gente vê, pessoal, é que não fez tanto efeito assim desativar o Hyperthread aqui nesse game. A nossa taxa de FPS está praticamente a mesma, batendo ali na casa dos 100 FPS, tanto com 10/20 quanto com 10/10. Houve uma pequena mudança ali no uso do processador, de 44% com 10/20 foi para 67% com 10/10. Essa mudança é uma mudança bem óbvia, até porque a gente desativou metade dos threads, então consequentemente o processador vai usar mais. E na parte de consumo ficou praticamente a mesma coisa, consumindo na casa dos 78, 76 watts, tanto com Hyperthread ligado como com Hyperthread desativado. Na parte de memória, o uso ficou um pouco menor com Hyperthread desativado, consumindo 11 GB e 700 MB, e com Hyperthread ligado 12 GB e 300 MB. A questão da temperatura não mudou tanto, ficamos ali na casa dos 52 graus com Hyperthread ligado e 55 com Hyperthread desligado. E o próximo jogo que eu vou testar, pessoal, vai ser o Fortnite. Eu coloquei o jogo no Full HD e o preset gráfico ficou no menor fidelidade ao gráfico modo desempenho, com distância de visão no perto e textura no baixo. E aqui nesse game, pessoal, a nossa taxa de FPS também ficou praticamente a mesma, ali na casa dos 220, 230 FPS. Novamente, o Zio com 10/10 está com maior uso de processador. E também está consumindo um pouco mais do que com 10/20. A temperatura dele com 10/10 também está pegando 50 graus, 51 graus. E com 10/20 a mesma coisa. Aqui o nosso Zio 2666V3 com 10/20 está consumindo 9 GB e 300 MB. Já com 10/10 ele está consumindo 8 GB e 300 MB. A nossa média geral de FPS nesse game, pessoal, ficou com 223 FPS com 10/20 e 217 FPS
FPS com 10/10. 1% low com 10/20 ficou na casa dos 64 FPS e com 10/10 ficou um pouco melhor ali na casa dos 93 FPS. E nesse game aqui, pessoal, eu considero que teve novamente um empate técnico. A gente ficou ali com 223 com 10/20 e com 217 com 10/10. Então, como é um jogo competitivo, na minha opinião, não faz tanta diferença assim esses 6 FPS. Então, pessoal, o próximo game que eu vou testar vai ser o Cyberpunk 2077. Eu testei o jogo em Full HD, coloquei o game tudo no baixo, com Fidelity Effect desativado, e é assim que a gente vai testar o nosso game. E aqui nesse game, pessoal, foi onde a gente teve uma diferença significativa de FPS do 10/10 para o 10/20. A média geral aqui com 10/10, pessoal, a gente ficou com 105 FPS na média geral. Já com 10/20 a gente ficou com 98 FPS na média geral. É uma boa diferença aí de 7 FPS. Já na parte de memória, com 10/10 a gente ficou com 9 GB e 300 MB de uso de memória RAM. Com 10/20 com 10 GB e 300 MB de uso de VRAM. O uso do processador ficou na casa dos 82% com 10/10 e com 10/20 ficou na casa dos 65% de uso. Já a temperatura ficou praticamente igual nos dois testes e o consumo do processador ficou um pouco menor com 10/10, enquanto com 10/20 ficou ali coisas de 5 watts a mais. Então nesse game podemos dizer que valeu a pena desativar o Hyperthread. E agora eu vou testar o The Last of Us, pessoal. Eu setei o game em Full HD. E a qualidade gráfica eu coloquei tudo no muito baixo. E é assim que a gente vai testar o nosso game. E aqui nesse game, pessoal, tivemos mais uma boa diferença de FPS para o 10/10 contra o 10/20. No ZIL 2666 V3 com o Hyperthread desativado, a gente pegou uma média geral de 80 FPS. Já o ZIL 2666 V3 com o Hyperthread ligado com 10/20, ele pegou uma média de 72 FPS, pessoal. Uma diferença aí de 8 FPS. A gente teve também uma boa diferença de uso de memória RAM. No ZIL 2666 V3 com 10/20 a gente teve o uso de 15 GB e 700 MB de VRAM. Já com 10/10 a gente teve o uso de 13 GB e 300 MB de VRAM. Esse game usa bastante processador, pessoal, e com 10/10 ele ficou ali na casa dos 93% de uso. Já com 10/20 ficou na casa dos 63% de uso. E o próximo game que eu vou testar, pessoal, vai ser o CS2. Eu setei o game em Full HD 16:9, com tudo no muito baixo. E aqui nesse game, pessoal, tivemos mais uma grande diferença de FPS. Na média geral, o ZIL 2666 V3 com 10/10 ficou na casa dos 193 FPS. Já o ZIL 2666 V3 com 10/20 ficou na casa dos 220 FPS, uma diferença de 30 FPS praticamente. O uso de VRAM ficou maior com o Hyperthread ligado na casa dos 8 GB e 200 MB, já com o Hyperthread desativado ficou em 7 GB e 600 MB. O uso de processador com 10/10 ficou na casa dos 40-50% de uso, já com 10/20 ficou na casa dos 26 a 25% de uso. A temperatura ficou praticamente a mesma coisa nos dois cenários. Então, se seu objetivo é jogar CS2, vale a pena deixar o Hyperthread ativado. E agora eu vou testar o Resident Evil 4, pessoal. Eu setei o game no priorizado desempenho para a gente ter a máxima taxa de quadro no game, para ver se vai haver alguma diferença. E é assim que o game vai ficar, beleza? E nesse game, pessoal, a gente não teve praticamente nenhuma diferença desligando o Hyperthread. O jogo ficou praticamente a mesma coisa, tanto em temperatura como em consumo de energia. E a diferença de FPS ficou em apenas 1 FPS. E nesse game, pessoal, eu considero que teve um empate técnico. A única diferença nesse jogo, pessoal, foi o uso de processador. Com 10/10 a gente ficou na casa dos 70% de uso. Já com 10/20 a gente ficou na casa dos 37% de uso. Teve uma pequena diferença também no uso de VRAM. Com 10/10 a gente ficou com 8 GB e 800 MB de VRAM.
Já com 10/20 a gente ficou com 9 GB e 300 MB de uso de VRAM. Então, se seu objetivo é só jogar Resident Evil 4 Remake, não vai fazer nenhuma diferença desabilitar o Hyperthread. E o próximo game que eu vou testar, pessoal, vai ser o Deus da Guerra. Eu setei o game em Full HD, com tudo no muito baixo, no mais baixo possível. E aqui no game, pessoal, a temperatura do processador ficou bem próxima ali na casa dos 56 graus para o Zio com o Hyperthread desativado e 59 com o Zio com o Hyperthread ligado. Aqui a gente teve uma boa diferença de uso de processador, pessoal. Com o Hyperthread desativado, a gente ficou na casa dos 81% de uso. Já com o Hyperthread ligado, a gente ficou na casa dos 55 a 52% de uso. Aqui o nosso Zio teve um pouco mais de consumo com o Hyperthread ligado. Já com o Hyperthread desativado, ele ficou ali na casa dos 80, 84 watts de consumo. E nesse game, pessoal, a gente teve uma boa diferença de FPS. Com o Hyperthread desativado, a gente ficou com uma média de 79 FPS e já com o Hyperthread ligado ficou com uma média de 71 FPS, pessoal. Teve uma diferença aí de praticamente 8 FPS. E o próximo game que eu vou testar, pessoal, vai ser o Warzone 2.0. Eu setei o game no básico, que é o baixo do game, com FOV em 120. E aqui nesse game, pessoal, foi onde a gente teve a maior diferença de FPS entre todos os jogos. A gente teve uma diferença aí de 50 FPS. Eu não sei exatamente porquê. Talvez o Warzone 2.0 use maior quantidade de núcleos. O nosso Zio 2666V3 com 10/10 ficou na casa dos 77 FPS na média geral. Já com o Hyperthread ligado, pessoal, com 10/20, ele ficou com a média de 117 FPS nesse game. Uma diferença de 50 FPS, uma diferença muito grande. Ou seja, se seu objetivo é jogar o Warzone 2.0, nem pense em desativar o Hyperthread. Já a diferença de uso ficou um pouco maior para o 10/10, ficou na casa dos 87% de uso. Já com 10/20 ficou na casa dos 72% de uso. Com 10/10 ele ficou um pouquinho mais frio, na casa dos 55 graus, 56 graus. Com 10/20 ele ficou na casa dos 60 a 61 graus. O consumo também ficou menor com 10/10, na casa dos 87 watts. Já com 10/20 na casa dos 100 watts. O consumo de memória RAM ficou praticamente a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Fica aí com o restante do teste. E o próximo game que eu vou testar, pessoal, vai ser o Forza Horizon 5. Eu setei o game em Full HD, com a qualidade gráfica no muito baixa, assim que a gente vai testar esse game. E aqui no game, pessoal, a gente não teve tanta diferença assim de FPS com o Hyperthread ligado contra o Hyperthread desativado. A média ficou na casa dos 145 FPS com o Hyperthread desligado e 141 com o Hyperthread ligado. Uma diferença aí de praticamente 4 FPS apenas. Eu considero um empate técnico. Já a diferença de consumo ficou ali na casa dos 5 watts. Com o Hyperthread ligado ele consumiu 70 watts e com o Hyperthread desligado ele consumiu aí na casa dos 75 watts. Também teve uma boa diferença aí no uso do processador. Com o Hyperthread ligado ele usou 35% da sua capacidade. Já com o Hyperthread desativado ele consumiu na casa dos 60%. O uso de memória RAM ficou praticamente a mesma coisa, não teve diferença. E a temperatura também ficou praticamente igual. Esse foi o teste aqui no Forza Horizon 5 e bora para o próximo teste. E o próximo e último game de hoje, pessoal, vai ser o Horizon Zero Dawn. Eu coloquei o game tudo no baixo. E nesse game, pessoal, digamos que teve meio que um empate técnico, com a diferença de apenas 5 FPS para o 10/10, ou seja, para o Zio 2666V3 com Hyperthread desativado. Ele pegou uma média de 130 FPS, já o Zio com Hyperthread ligado ficou com a média de 125 FPS.
A gente teve uma grande diferença no uso do processador, por conta dos 10 núcleos a menos com o Hyperthread desativado. Ele ficou na casa dos 85% de uso, já com o Hyperthread ligado, ele ficou na casa dos 70 a 68% de uso. O consumo com o Hyperthread desativado ficou pouca coisa mais baixo, na casa dos 89 watts, já com o Hyperthread ligado ficou na casa dos 95 watts. O uso de memória RAM ficou na casa dos 9 GB e de 700 MB de memória RAM para o Hyperthread ligado, com 10/20. Já com o Hyperthread desligado, 10/10, ficou na casa dos 9 GB e 300 MB. A temperatura aqui ficou levemente parecida, 57 graus com 10/10 e 59 graus com 10/20. Então, pessoal, esse foi o nosso último teste de hoje. Então, pessoal, esse foi o nosso teste do nosso Zio 2666V3 com o Hyperthread desativado. Vocês viram aí os resultados. Em alguns jogos vale a pena desativar, em outros não. Por exemplo, em jogos competitivos, na minha opinião, não vale a pena desativar. A gente teve uma grande perca de FPS nesses jogos. Mas em alguns jogos AAA valeu super a pena. A gente teve um ganho de até 8 FPS em alguns jogos. Então, pessoal, deixe sua opinião aí nos comentários se vale a pena ou não desativar o Hyperthread. Você comentando aí, pessoal, dá um engajamento maior no nosso vídeo. O YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e dissemina para mais pessoas. Então, dá essa força aí. Também deixa o like aí no vídeo, pessoal. Isso ajuda bastante. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal. E se você está pensando em comprar alguma coisa, um SSD, uma memória RAM, ou um HD, ou uma fan para o seu gabinete, entre aí no meu grupo de oferta, eu vou deixar o link aí na descrição. Eu também estou sempre postando oferta, pessoal, aqui na aba comunidade do YouTube mesmo, então vai lá e dá uma olhada. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.